Bom, bom dia a todos, obrigado pelo convite, a vocês, obrigado pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho lá na Siemens. Gostei muito da apresentação da Mariana, achei muito bacana esse foco de felicidade no trabalho. Opa, tenho pouco tempo, mas não preciso pular o slide, né? A Siemens, só para contextualizar do que nós estamos falando, é uma empresa já que tem mais de 160 anos de existência e tem 110 anos aqui no Brasil de atuação. Então, nós começamos com o fornecimento e instalação da linha telegráfica no Rio de Janeiro e agora, em 2015, nessa longa carreira, a gente está comemorando os 110 anos de Brasil. Aqui também, para contextualizar o absenteísmo, a gente mostra a presença no Brasil. Na verdade, existe uma diferença cultural nos diversos pontos que eu acho que a Mariana também deve enfrentar agora com as novidades. O absenteísmo, embora ele seja medido da mesma forma, ele tem suas diferenças. Na nossa unidade de Manaus, ele é diferente das unidades de São Paulo, que é diferente, por exemplo, das unidades do Sul também. Até a característica demográfica nossa é diferente, porque em Manaus existe um grande número de mulheres na população. A população feminina predomina sobre a masculina e isso influencia, lógico, a nossa contratação. Nós contratamos mais mulheres, é o único lugar da Siemens onde tem mais mulheres do que homens, lá e no Sul. E isso também interfere no absenteísmo, como a Mariana também lembrou. Então, atualmente, a Siemens emprega mais de 7 mil colaboradores, nós estamos sempre numa fase de mudança, e aqui está o nosso capital intelectual, que passa a ser o maior capital, eu acho que não só para a Siemens, mas como para todas as empresas. Então, nós temos uma população bastante exigente, porque 50% do total dos nossos colaboradores tem curso superior, e desses 50%, quase metade, como vocês podem ver, são engenheiros, são formados em engenharia. O que torna o nosso público muito analítico também. Eles são exigentes, são analíticos, é uma característica deles, tá? E aí, é lógico, de todo esse pessoal que nós estamos falando, cada um que falta, faz falta, né? E o que eu sei que existem várias definições de absenteísmo, provavelmente vocês trataram dessas definições também no horário que eu não estava, porque eu peguei bastante trânsito para chegar aqui. Mas eu trouxe uma definição aqui, olha, que o absenteísmo consiste no período de tempo de trabalho perdido dos colaboradores, ou seja, todas as ausências justificadas ou injustificadas que um colaborador tem em um determinado período, tá? E como é que na Siemens a gente estuda isso? A gente tem esse impacto nas horas extras, lógico, porque se aquela pessoa falta, alguém tem que fazer aquele trabalho. Ou ele é distribuído, eu vou dar um encargo de horas extras. Nos benefícios e encargos atrelados àqueles funcionários que faltaram, tempo gasto no controle e revisão da logística, né, da atividade, quer dizer, alguém tem que administrar. Olha, a Maria faltou, eu vou trazer a Joana de outra unidade ou de outro setor, vou colocar aqui e vou distribuir tanto o trabalho de uma quanto o trabalho de outra. Vou reorganizar. Isso tem um custo administrativo, naturalmente. A diminuição da produtividade, evidentemente, se está faltando algum. Primeiro, pela ausência direta. E segundo, porque se eu colocar a Joana no lugar da Maria, não necessariamente ela vai desempenhar da mesma forma, né? Impacto no clima organizacional. E isso é engraçado, porque num lugar onde a gente tem muita mulher, vocês já podem imaginar como ela faltou. Ela está sempre faltando. Vou faltar também, porque eu faço todo o trabalho dela. Eu falo e ninguém mais me escuta. Aumento do turnover exatamente por causa disso, porque se a gente aumenta o absenteísmo, aumenta essa sensação de injustiça para quem fica e acaba aumentando o turnover também. A gente hoje tem uma coisa muito séria, que é o impacto no FAP. Quem aqui está familiarizado com o que é o FAP? Bom, uma boa parte. O FAP é o fator acidentário previdenciário. Ele é um fator que multiplica de 0,5 a 2
e ele é um fator individualizado, ligado ao CGC da empresa. Ele multiplica aquilo que a gente chama hoje de RAT, que é um fator ligado à atividade da empresa. Esse RAT, ele dá uma ideia de quantos afastamentos a gente tem por doença ocupacional, ou por doença do trabalho, ou pelas classificadas como tal, que pode nem ser, mas que são classificadas. Em suma, qualquer ausência hoje pode impactar diretamente numa taxa que é paga, um percentual da folha de pagamento que é paga ao governo em forma de impostos. Então, todas as ausências acabam tendo um potencial de impacto ali no FAP. Multas e sanções, naturalmente, pelo não cumprimento de prazos. A Siemens sofre bastante com isso, porque nós temos projetos pelo Brasil todo, e às vezes o prazo de projeto é muito apertado, tem uma manutenção e um determinado transformador, e aí você desloca X técnicos para lá e um técnico adoece, pronto, você pode perder o prazo, e isso nos causa sanções importantes. O potencial de erros e retrabalhos, na verdade, de novo a Joana no lugar da Maria, pode ter um potencial de erro maior e de retrabalho maior. E, lógico, a sinistralidade do plano de assistência médica. Se eu tenho, principalmente, absenteísmo por doença, é natural que isso impacte também na sinistralidade do plano de assistência médica. Então, com todos esses impactos, a gente fala, mas como é que a gente pensa? Que absenteísmo, de onde ele vem, o que ele... Aqui existem fatores intrínsecos e extrínsecos aos funcionários que os leva a aumentar o absenteísmo ou mantê-lo baixo. Os fatores, esse psicólogo, Herzberger, eu não vou me ater muito tempo a ele, mas ele fez um estudo interessante e por isso eu trouxe esse resumo aqui. Essa coluna aqui do nosso lado, do meu lado direito, né, do lado esquerdo de vocês, ela traz fatores que são mais ligados ao ambiente. Então, salário, benefícios, a liderança, assédio moral, quanto que eles se sentem pressionados, a infraestrutura, oportunidade, clima organizacional, ergonomia. Eles seriam... Tem muito psicólogo aqui? Quantos psicólogos tem? Até que não tem tanto assim como eu achei que fosse ter, mas quem está familiarizado com um psiquiatra muito conhecido, de Kovács, ele chama isso de... Talvez a Mariana conheça no termo da felicidade negativa e positiva. Ele acha que isso mantém as pessoas num nível de satisfação, mas é frugal. Daqui a pouco, isso passa para ela como um direito adquirido. Então, é uma coisa que ele não traz uma felicidade a longo prazo. Ele vai trazer uma felicidade a curto prazo, e aí, dali para frente, segundo esse autor, tá, gente? E dali para frente, a pessoa já está buscando novas ambições. E aí tem fatores intrínsecos à pessoa, que são o crescimento profissional, aquilo que ela ambiciona, o que a Mariana falou, o que ela deseja, o que ela sonha para aquela carreira dela. Isso é um crescimento profissional que ela almeja e vai se planejar para isso. O desenvolvimento, a responsabilidade e o significado que ela dá para o trabalho. Isso é de extrema importância para que ela se sinta assim, não, eu vou, porque aquilo depende de mim, tal tarefa vai depender de mim, se eu não fizer, isso é muito importante e vai deixar de ser feito. O reconhecimento, a realização que a pessoa tem e esse sentido de propósito. Tá? Os outros fatores que influenciam, tem uma gama enorme, tem vários estudos que falam sobre isso. Eu trouxe esse slide que é do Dr. Luiz Fernando Horman, mas existe uma coletânea de pelo menos 50 trabalhos dizendo, olha, que o absenteísmo como doença não é a primeira causa, como a gente sabe na folha de pagamento. Porque na folha de pagamento, na prática, quando eu vou pagar o salário, eu sei que o absenteísmo, a presença de atestados lá é a principal causa, né? Mas não é isso que acontece. Como é que a gente calcula? Eu trouxe aqui a fórmula que provavelmente a maior parte de vocês já conhece, mas o que eu preciso? Horas de ausência, o número de funcionários ativos, as horas trabalhadas em cada dia e o número trabalhado, né? Aí eu tenho as horas disponíveis. Vou fazer uma continha,
quantas horas eu tenho de ausência, eu divido pelo número de dias trabalhados, e o número de horas, e o número de funcionários ativos. Eu tenho o número de hora trabalhado, tá? E aí, eu chego numa conta que vai me dar um percentual, por isso que eu multiplico por 100. Então, só para exemplificar, aqui, 3 pessoas, aqui eu tenho 100 pessoas trabalhando num local, e a jornada de trabalhos é 8 horas e 48 minutos, eu botei essa daqui porque é a jornada da Siemens, tá? Embora esse exemplo não seja nosso. Número de dias trabalhados, 22, eu faço a continha, tá? E vou chegar aqui num absenteísmo de 0,24%. Só para exemplificar do porquê que nós estamos fazendo essa conta. Porque baseado nessa conta, é muito simples agora que eu faça uma estratificação. Então, eu posso colocar naquele número de horas perdidas, qual é o número de horas perdidas por doenças osteomusculares? Qual é o número de horas perdidas por mulheres? Qual é o número de horas perdidas por quem tem mais de 3 filhos? Qual é o número de horas perdidas por quem tem problemas bancários, por quem está endividado? Tá? Então, desta forma, estratificando, eu posso direcionar um pouco mais os meus programas, dependendo do site onde eu estou, da localidade onde eu estou. E dessa forma, as doenças para nós que mais causam ausência são as doenças osteomusculares. Como é que a gente trata? Como é que a gente sabe que elas têm? A gente procura observar onde tem doença osteomuscular. Você tem postura fixa, postura extrema de tronco para baixar, virar de lado, má postura da extremidade superior, tais como desvio de punho, braço torsionado, elevação de ombro. E qual é o programa que eu tenho para isso? O que eu tenho implementado? Reeducação de movimentos. Naturalmente, isso requer uma análise do posto de trabalho. Aqui nós estamos falando de ergonomia, né? A reeducação dos movimentos, pausa para descanso, ginástica laboral, massagem laboral, são medidas que elas podem ser incorporadas. Nas doenças respiratórias, como o tempo era razoavelmente curto, eu procurei concentrar, porque nas doenças respiratórias a gente tem uma série de fatores, de alergia, a gente tem um acompanhamento para doenças crônicas, mas nos desajustes emocionais, eles também são uma gama enorme e às vezes muito difíceis de ser detectados dentro da empresa. Então, a necessidade, o desejo emocional, uma frustração, pode causar, na verdade, o absenteísmo. Então, muitas empresas usam o EAP. Na Siemens, a gente tem um serviço social próprio e a gente tem acordo com creches, programas de reeducação financeira, dentro de uma série de programas. Tá? Outros fatores que influenciam e que não são ligados a fatores médicos são essa falta de identificação com a tarefa ou função, a Mariana também citou isso, sensação de ser injustiçado, os fatores demográficos. A gente sabe que a mulher falta um pouco mais, quem tem mais filho falta um pouco mais, quem tem mais grau de educação pode faltar um pouco menos. E assim, os jovens faltam um pouco mais que os mais velhos. Mulheres, como a gente falou, número de filhos, tempo de casa, os mais antigos faltam menos, os engajados faltam menos, tarefas nos trabalhos monótonos e repetitivos, naquela falta de senso de propósito, a gente sempre pode esperar mais faltas. E nas jornadas estendidas, o Marco mesmo falou, a gente não pode forçar demasiadamente uma máquina e nem demasiadamente um ser humano. Mesmo com os horários flexíveis, hoje que muitas empresas aplicam, a Siemens também, que permite uma flexibilidade, porque a gente sabe que pela cronobiologia nem todo mundo tem o mesmo ritmo. A minha filha floresce às 10 da noite, eu já estou morrendo às 10 da noite, preciso dormir, eu tenho uma urgência de dormir. E ela, está ótima, é um horário muito produtivo para ela, mas mesmo com isso, as jornadas muito estendidas são muito cansativas. A insatisfação com o trabalho, aqui eu vou ser um pouco mais rápida por causa do nosso tempo, tá? Então, o ambiente físico, psicossocial, remuneração pelo trabalho, jornada de trabalho, organização, realmente impactam bastante no absenteísmo. E aí eu vou colocar rapidamente essas pesquisas para vocês. Vejam, de 95 a 2007, a doença pessoal, ela passou de 45% para 34%. Existe uma visão já de que o absenteísmo por doença, ele ocorre,
mas não da forma como a gente enxerga ele, porque a gente enxerga realmente como o principal fator, e ele não é. Tá? Ele pode aparecer como tal, mas não é. Vocês veem que de 2006 para 2007, os números já estão bastante próximos. Aqui, a atitude do absenteísmo, que também foi falado anteriormente, a gente sabe que uma pessoa que vem, acredito que mereço mais, a empresa não dá oportunidade, é mal aproveitado, estou me sentindo estagnado, ele vai entrar num círculo vicioso e ele acaba faltando mais até provocar o seu desligamento ou pedir o seu desligamento. O imaturo, a mesma coisa, a baixa qualificação também impactam dessa forma. Como vocês vão ficar provavelmente com a apresentação, vão, né? Ficar com a apresentação, isso fica disponível para vocês. E aqui um resumo do que as empresas no mercado fazem para fazer com que as pessoas tenham esse equilíbrio vida-trabalho. Eu não gosto do termo work-life balance, porque parece que a vida não é trabalho. Existe, na verdade, esse equilíbrio vida-trabalho aqui. O que as empresas estão fazendo? Então, fazer programas flexíveis, fazer carona, todas essas coisas, muitas empresas fazem, mas não necessariamente. Aqui, olha, vocês podem ver que o EAP, por exemplo, ele é 72% das empresas norte-americanas fazem. Mas quando a gente vai olhar aqui na efetividade, ele está aqui com 2,9. Não é ruim, mas ele não é o primeiro, embora ele seja o primeiro a ser utilizado, tá? Aqui, a efetividade dos controles. Aqui, o dia de licença bancária, ele tem uma efetividade muito grande. Hoje, provavelmente menos, porque a gente faz muita coisa pela internet. Mas até para o funcionário, que é, por exemplo, de uma linha de produção, ele não tem acesso ao internet bank. Então, ele vai precisar de algum tempo. E é bobagem a gente não considerar isso. É bobagem não considerar que ele vai ter que pagar suas contas, ele vai precisar resolver os seus problemas administrativos. Então, as empresas que já preveem essas ausências, elas já computam isso como, bom, ele vai faltar tal dia, ou ele tem licença em tal horário para verificar isso, ou põe um banco dentro da empresa e acaba diminuindo isso, tá? Ações disciplinares, elas têm uma efetividade, mas também não se sustentam a longo prazo e elas acabam impactando no clima organizacional. Então, ações disciplinares são importantes, mas tudo tem limite. Aquelas ações que acabam deixando a liderança com uma cara de bicho-papão, elas não são sustentáveis a longo prazo porque elas acabam impactando de outra forma na produtividade. E aí, como o professor falou, do presenteísmo, pior ainda do que o absenteísmo, e que, de uma certa forma, ele antecede, mas não necessariamente o absenteísmo, é o presenteísmo. Ou seja, a pessoa está ali de corpo presente. Ou como dizem os pacientes, eu vim a pulso hoje. Eu estou aqui, mas estou a pulso. Por que o presenteísmo pode ser tão danoso? Porque vocês imaginam que uma pessoa que não está se sentindo bem, quer fisicamente, emocionalmente, ela pode terminar com a fidelização de um cliente de anos. Imagina alguém ligando para você, o que você quer? Né? Alguém que fala, nossa, eu fui muito maltratado naquela empresa, eu não quero, vou procurar outro parceiro. Né? Ou na linha de produção, ela pode comprometer uma série de produtos que pode causar impacto na marca, ou causar um retrabalho, ou causar a perda de um trabalho de várias pessoas por causa da qualidade daquele trabalho. Então, o presenteísmo, muitas vezes, pode ser muito danoso. Aqui, algumas causas do presenteísmo, ou seja, a pessoa não está tão mal que ela acha que vai faltar. Então, doença crônica, alergia, asma, dor de cabeça, estresse emocional, artrite, artrose, problema gastrointestinal, depressão, tá? E como é que nós fizemos um trabalho, nós medimos 3 anos consecutivos e tomamos algumas ações, por isso que eu achei importante trazer. Nós utilizamos essa ferramenta, o WPAI, é uma ferramenta simples de serem utilizadas, ela traz indicadores ambientais. Os colaboradores que, embora cumpram integralmente o seu horário, não evoluem em suas tarefas. A gente presta atenção nisso. Contagem regressiva para o final da jornada. O cara está toda hora, nossa, vai dar meia-noite e não dá 5 horas. Vai dar meia-noite e não dá 5 horas. Resistência em melhorar a performance, a pessoa muito reativa, ela sempre tem uma justificativa.
desânimo, sinal de cansaço, tudo isso são alertas para o presenteísmo, tá? O acentuado descuido com a aparência. Aqui as perguntas são perguntas bem simples e relacionadas com os últimos 7 dias. É uma ferramenta muito interessante de avaliar o presenteísmo na empresa. Ó, eu trouxe aqui as perguntas e depois vocês vão ficar, ou se quiserem consultar o documento, ele já é um documento validado no Brasil, tá? E o que as empresas estão fazendo para combater o presenteísmo? Aqui, muitas empresas americanas já pensam nisso há bastante tempo. Então, elas pegam, o cara está com gripe e veio trabalhar, manda de volta para casa. É um pouco complicado fazer esse tipo de coisa, mas uma coisa que ajuda bastante no presenteísmo é, por exemplo, o que a Mariana falou, aqueles horários flexíveis para quem estuda, para quem quer fazer doutorado. A gente tem, inclusive, para a faculdade, isso. E isso realmente auxilia bastante na nossa experiência, a gente viu isso. E o que a gente viu? Hoje tem uma tendência de devotar mais horas ao trabalho, mas não necessariamente trabalhando. As pessoas muitas vezes ficam mais horas no trabalho, mas o número aumentado de horas não significa aumento de produtividade. Aliás, às vezes significa exatamente o contrário. E há uma importante relação entre os problemas que causam as doenças osteomusculares e o presenteísmo. As pessoas, mesmo os administrativos, sentem dor no ombro, dor no pescoço, principalmente se trabalham em jornadas estendidas e em posições não tão favoráveis. Olha, eu me esforcei para ficar nos 30 minutos, foi difícil, viu, gente? Obrigada, gente.